Olá pessoal, tudo jóia? Seguinte, a nossa primeira aula aqui, eu quero falar um pouco sobre arte grega. Eu sei que em várias turmas eu já cheguei a comentar, né, todo o conteúdo de Grécia com vocês, mas aí, para você que já assistiu essa aula pessoalmente, né, presencialmente, na verdade, é interessante você rever, né, porque você pode ter aí acesso a várias informações que você talvez já não está lembrando bem. E aí, por exemplo, aquelas turmas que eu não cheguei a completar o conteúdo, aí você realmente tem a necessidade de assistir a videoaula. Deixa eu só projetar aqui para vocês. Aí. Bom, pessoal, seguinte, começando aqui, arte grega. A primeira questão, como sempre, para a gente conversar sobre história da arte, é entender o contexto histórico, tranquilo? Você sabe, a população grega é formada por um conjunto de povos, aqui eu destaquei aqueus, jônicos, dóricos e eólicos, e esse conjunto de povos promoveu uma unidade, né, uma unidade cultural. E essa unidade cultural do povo grego foi o povo grego foi responsável por desenvolver a filosofia, a retórica e a democracia. Eu destaquei aqui três heranças gregas bastante interessantes para nós hoje. Heranças clássicas, vamos colocar assim. E aí, é claro, a consolidação das cidades-estado, ou seja, essa unidade desse povo, do povo helênico, essa unidade cultural, nos deu bastante heranças, né, que até hoje são presentes, o ideal de beleza, a questão das Olimpíadas e tal. Mas o que eu realmente preciso aqui é que você entenda a valorização do homem. Porque, veja, se você for lembrar da nossa aula de arte egípcia, você não tinha essa valorização do homem. Era uma arte canônica para a religião. O que eu quero dizer? Era uma arte com várias ordens religiosas. Era uma arte feita para a fé, digamos assim, no caso egípcio. E aqui você não vai ter isso. Por mais que você tenha, por exemplo, Zeus de Artenísio, estátuas que representam deuses, esse não é o objetivo final. O objetivo final é a valorização do homem, a valorização do corpo. O ideal de beleza grego é esse, a valorização anatômica, a perfeição. Tanto é que quando você lembra de arte grega, você talvez lembre dessa imagem aqui, ó, né, Laocoonte e seus filhos. Essa questão da a perfeição anatômica e por aí vai. Tranquilo? E é claro, a influência egípcia ela é gritante entre os gregos. Você vai ver isso sobretudo no período arcaico. Bom, a divisão. A divisão é a mesma da história geral, período arcaico, clássico e helenístico, sendo o período arcaico aquele período em que os gregos estão aprendendo a esculpir, aprendendo a pintar, e eles vão aprender com os egípcios. No caso do período clássico, é o ápice de ideal de beleza. E no caso do período helenístico, o que a gente vai ter? Algumas diferenças, né? Algumas misturas, algumas simbioses artísticas, chegando lá eu te explico. No caso do período arcaico, pintura, expressão artística simples e geométrica. No caso, esse aspecto geometrizante tem uma influência egípcia, né? Você vai ver já já. Na escultura, temos dois tipos, né? Predominam dois tipos de esculturas no período arcaico. A escultura em couros e a escultura de deuses. João, o que é uma escultura em couros? É aquela escultura que representa um jovem, né, com um corpo mais atlético. No caso da arquitetura, você tem o desenvolvimento das duas ordens arquitetônicas. Veja, você já escutou falar, você já ouviu falar sobre ordem arquitetônica, lá com o Egito. Ordem palmiforme, papiriforme, lotiforme. E veja as influências. Aqui você vai ter as ordens arquitetônicas, só que serão outras ordens. Tranquilo? Bom, veja, aqui no caso da pintura, você tem uma cerâmica grega e eu coloquei um trecho do Livro dos Mortos. Então, para você ver a influência egípcia, o tanto que ela é presente. Há uma pintura, figuras mais geométricas. Veja aqui no caso do vaso, né? Um resquício de lei da frontalidade, corpos sendo retratados no seu melhor ângulo de visão, ok? E no caso da escultura, desse lado o faraó Menkaure e sua esposa, e do outro lado a estátua em couros, do Polímedes, dá uma olhada, o tanto que a influência ela é presente. Se você for ler, por exemplo, o História da Arte, do Ernest Gombrich, ele começa o capítulo de Grécia com uma frase: os gregos foram à escola com os egípcios, e foram mesmo. Dá uma olhada. É uma estátua mais entroncada. O que é uma estátua entroncada? Cabeça mais colada, braços colados no tronco,
no caso aqui do Faraó Menkaure e sua esposa. Esse padrão se mantém com esse couros que você está vendo. Só que ao mesmo tempo que eu copio a arte egípcia, eu também começo a dar uns toques próprios de Grécia. Dá uma olhada nessas partes de articulação, né? Joelho, por exemplo. Veja como o joelho aqui, feito pelo Polímedes, ele é um pouco mais elaborado artisticamente. Busca uma perfeição anatômica, que você não tem, por exemplo, aqui nessa estatuária, no estatuário egípcio. Ok? Veja a questão dos músculos mais bem delineados. Então, isso é a marca do período arcaico. Ao mesmo tempo que eu tenho uma influência egípcia, eu também tenho começo a ter alguns toques de originalidade. Pedra tumular de Égiso, aqui é importante demais essa pedra, porque talvez é uma das primeiras representações artísticas de emoção. Dá uma olhada aqui, por exemplo, para o rosto dessa moça. Ela está com um rosto meio de nada, assim, meio que, nossa, que coisa, né? Que merda. Veja a questão da mão, né? Essa mão meio assim, meio de tranquilidade. É uma pedra que representa, né? Que passa uma sensação de tranquilidade, de paz. Veja uma outra coisa interessante, que é a questão da túnica, né? A túnica caindo sobre o corpo, você consegue, não sei se você está conseguindo enxergar, mas faça um esforço. Como que você consegue enxergar as articulações do corpo por meio das pregas da túnica, né? A suntuosidade, as curvas do corpo são reveladas pela túnica. Isso também é uma marca de arte grega. Bom, pessoal, o período clássico. O período clássico é o ápice do ideal de beleza, que inclusive até hoje é o ideal de beleza que você tem, né? A perfeição do corpo humano. Só que veja, eu sempre falo para os alunos o seguinte: não confie nas esculturas gregas, porque dá uma olhada. Ao mesmo tempo que eu busco uma mímese do corpo humano, o que é mímese? Conceito do Aristóteles, imitação da natureza, do corpo humano. Existe uma seletividade. O escultor grego, ele começa a tirar aquilo que ele acha feio e evidenciar aquilo que ele acha belo. De tal forma que não dá para você confiar nas estátuas gregas, que existe uma seletividade para alcançar esse ideal de beleza. Não é à toa que o estatuário grego, as estátuas gregas são todas muito parecidas, né? O artista alcança um status social elevado, não é à toa que começa a aparecer o nome dos artistas, né? Polímedes, por exemplo, já vão aparecer outros nomes. A arte começa a ser comentada na Ágora. Eu não comento mais na Ágora apenas política, ética, filosofia. Eu vou começar a comentar sobre arte. Inclusive, o Aristóteles vai escrever sobre Mimesis. Tranquilo? Existe aqui o domínio da representação de movimento e perspectiva. Você não vai ter mais aquelas estátuas tão entroncadas, tão rígidas, estátuas um pouco mais leves. Predominância de estátuas em bronze. João, mas é estranho, porque na hora que eu lembro de estátua grega, vem na minha cabeça estátua em mármore. E aí que tá. A maioria das estátuas em mármore são cópias romanas. Porque, veja, nossa próxima aula será sobre Roma. Se os gregos foram à escola com os egípcios, a escola dos romanos é a Grécia Antiga. É basicamente uma cópia da arte grega, a arte romana. Então, veja, muitas das estátuas que você reconhece, né, do período clássico da arte grega são cópias romanas, ok? Vamos lá. Bom, Hermes com o jovem Dionísio, né? O jovem Dionísio aqui na mão do Hermes. Praxíteles foi um grande escultor da Grécia Antiga. Não é à toa, e veja, né? Você não era importante, no caso da arte egípcia, o nome do artista, que já é importante, porque já tem uma originalidade presente. Dá uma olhada na movimentação. E aí você está vendo, isso aqui é lindo demais, que você está vendo o desenvolvimento artístico. Ao mesmo tempo que eu começo a evoluir artisticamente, um corpo mais curvado, eu começo a me esbarrar com dificuldades. Olha, que há necessidade, né, desse apoio para a estátua não quebrar, não cair, não rachar, e mesmo assim acontece, né, aqui, rupturas. Olha, dá uma olhada, eu fiz aqui uma comparação, um Couros lá do arcaico e o Hermes com o jovem Dionísio. Veja, né, um Couros mais rígido, né, mais entroncado. No caso aqui o Hermes com o corpo um pouco mais, uma movimentação, curvas mais visíveis. Zeus de Artemísio, isso é clássico, é característico do período clássico. A emoção se dá pelos braços, pela mão. Então veja aqui, né, a emotividade. Os braços dando um tom emotivo. Aqui no caso de rigidez, né, que é um deus.
E aí você tem duas cópias romanas, foi o que eu te falei, né? Duas cópias em mármore. Dá uma olhada, de novo, essa questão da sensação, da emotividade, da expressão pelos membros. Observe aqui, ó, que o tronco é rígido, porque esse artista está aprendendo a fazer isso, ele está aprendendo a movimentar o tronco. Então, ele vai dar a sensação de movimento pelos membros. E você vê, você consegue enxergar aqui a importância do esporte para a sociedade grega. Aqui eu só coloquei esse traço vermelho para você entender, né? A curvatura da estátua. Aqui também outros exemplos. Cerâmica grega. Cerâmica grega é bastante importante. O que é importante você levar, né, para o vestibular? Função pragmática, porque a cerâmica grega ela tinha uma função, muitas das vezes, religiosa, né? E também uma função prática, pragmática do cotidiano, de você armazenar grãos, vinhos e por aí vai. Só que também, além de ter uma função pragmática, é um objeto de ornamentação, né? Era fruto de beleza, era um objeto artístico, ok? E aí, o que também é interessante é a harmonia entre o desenho e o fundo, a disposição. Você vai entender melhor aqui, ó. Essa disposição que eu quero que você enxergue. Veja o tanto que é harmonioso, né, o desenho e o fundo. Aqui, essa aqui é a mais importante, ânfora com figuras negras pintadas, do Ezequias. Dá uma olhada, tanto que aqui no caso, essas lanças levam você a observar as alças desse vaso. Veja como que o Ezequias, que é o artista aqui, ele soube aproveitar a curvatura do vaso para fazer o desenho, né? Ou seja, a curvatura do corpo, ela aproveita a curvatura do próprio vaso. E aqui você tem uma figura, no caso o fundo era negro, o vaso é negro, como você pode observar aqui, ó, dá uma olhada, o vaso é negro, e o artista ele trabalhou no fundo. Aqui é o contrário. Aqui o artista não trabalhou com fundo, ele só foi desenhando as imagens. Aqui ele trabalha com fundo, aqui ele trabalha com as imagens. Ok, pessoal? Inclusive aqui, uma das vezes, nem era muito pintado não, o artista vai descascando, né? Ele vai fazendo rachaduras e vai trabalhando apenas com fundo. Você vê que era algo laborioso, demorava um tempo. Outra, né? Aqui no caso, com 3 alças para servir vinho, estocar alimentos. Aqui é um detalhe de uma cerâmica grega. Veja, né, o ideal de perfeição na pintura. Corredores, a questão atlética do esporte muito presente. Bom, período helenístico. O que muda? João, você tem, sei lá, 5 segundos. Resume uma palavra para mim. Período helenístico. Dramaticidade. Não é à toa aqui, ó. Laoconte e seus filhos. Veja, uma cena totalmente dramática. Quando eu falo drama, eu quero falar assim, não é só drama, não é só tristeza, é emoção. É uma arte mais emotiva, né? Voltando aqui, além disso, João, o que é interessante você levar para o vestibular? Bom, o Alexandre Magno, né? O Alexandre Magno, ele é o responsável por pegar a cultura dos gregos e expandir. Não é à toa que você tem a cultura helenística. O que é isso? O Alexandre Magno, ele vai pegar os ideais de beleza da Grécia Antiga e vai misturar com outras culturas da Ásia e por aí vai. Essa mistura da cultura clássica com a cultura oriental vai dar a cultura helenística, vai resultar na cultura helenística. O Alexandre Magno era um dominador que ele tinha uma característica que era muito própria, que era guardar as informações, né, respeitar a cultura do outro. E aí, a grande mudança, a ênfase na dramaticidade. Temas, intensidade da expressão humana, sensualidade feminina. Aqui você tem o ideal de arte pela arte. Aqui, realmente, se antes eu não estava interessado na religião, aqui piorou. Aqui eu estou interessado em representar a minha arte. Eu quero que a arte seja bela, que expresse drama, ênfase na expressão humana. Nada além disso. Não é uma arte que é para servir para algo religioso. Não tem nenhuma outra utilidade que não seja a própria arte, ok? Esse ideal chega no Brasil lá com a arte neoclássica. Você vai estudar ao longo do curso. Bom, só algumas obras para a gente fechar. Perdão. Laoconte e seus filhos, né? A gente abriu aula com essa imagem. Veja a expressividade muito vigente. Também, né, cena de
Gigantomáquia, batalha entre os deuses do Olimpo e os titãs. Existe um desgaste, mas dá para você ver a questão, né, da dramaticidade também. Isso aqui é um bronze, legal demais, é um boxeador sentado. Só coloquei para reforçar essa questão do esporte. Arquitetura, pessoal, para a gente fechar mesmo. Principais características: simetria e padronização, de tal forma que os templos gregos eles são, né, todos padronizados, você não tem um templo muito diferente do outro. Além disso, as ordens arquitetônicas, que é importante a gente conversar aqui. Isso aqui eu não vou entrar muito em detalhes, porque foge bastante do Enem, só que você que quer aí o NB, o EL, é interessante você, né, ficar ligado, né? Frontão, arquitrave, fuste, base, por aí vai, xilóbato, essas partes, né, da arquitetura grega. Aqui eu queria conversar com vocês. Primeira coisa, vamos diferenciar. Essa imagem está melhor. Isso aqui, pessoal, é um capitel, essa parte de cima aqui de uma coluna. O tronco da coluna, vamos chamar assim, é chamado de fuste. Dito isso, você tem as ordens. Como que você vai diferenciar, caracterizar a ordem dórica, a jônica, a coríntia? Por meio dos capitéis. Vamos lá. A ordem dórica, o capitel é o mais simples. Aqui no caso, a ordem jônica, o capitel é um pouco mais adornado. E a coríntia é extremamente adornada. Só que existem outras diferenças. Vamos uma por uma. Ordem dórica, simples, maciça, associada a princípios masculinos, porque era imponente, só que era sólida, simples, maciça. O fuste, que é o corpo da coluna, formado por 20 estrias, né, que são aquelas linhazinhas. Você pode ter algumas colunas dóricas com fuste liso, simples. E o capitel também é simples. Vamos às imagens aqui. Ó, como eu te falei, o corpo aqui, né, o fuste mais liso, simples. Capitel, simples. Aqui o fuste tem algumas estrias, que são essas linhazinhas. Só que mantém lá em cima o capitel mais simples, ok? Ordem jônica, representava o feminino, a elegância, porque você tinha uma riqueza ornamental um pouco maior. O fuste, né? Aqui você vai ver que também tem um pouco mais de linhas, né? Ó, mas o que vai diferenciar mesmo, pessoal, é o capitel. Esse capitel em que você tem, desculpe o termo, né? Mas eu não consigo lembrar outro aqui. Você tem esse enrolado, né, dos dois lados. Aqui está um pouco mais visível para vocês, ó. É isso que eu quero dizer. Esse encaracolado aqui. E no caso da ordem coríntia, é a mais ornamentada, é a mais adornada. O capitel é formado por folhas estilizadas. O fuste tem geralmente 24 sulcos, como queira chamar, sulco, linha, utilizado em interiores devido ao luxo e à ostentação, ok? Como eu te falei, não dá para você confundir. É muito diferente, sobretudo analisando o capitel. Esse capitel é em folhas. Aqui alguns templos para você, né, dar uma olhada. A questão do frontão grego, os romanos vão absorver isso. O templo inteiro sendo sustentado por colunas é outra marca da arte grega. E aqui eu queria falar um pouco do teatro. O teatro grego ele era feito em depressões. Então, uma área de depressão, os gregos aproveitavam a natureza, a geologia do local, a geografia do local, para fazer o teatro. De tal forma que a arquibancada aqui, vocês estão vendo, é essa área de depressão. E aqui, essa parte do chão, era a parte onde as pessoas, né, encenavam e faziam teatro. Você vai ver que é o contrário do teatro romano. Pessoal, tranquilo? Tentei ser o mais sucinto, o mais rápido possível, mas não deixando de lado informações importantes para ficar mais dinâmico aí para vocês. Tranquilo? Qualquer dúvida, estamos aí para te ajudar. Você vai ter acesso ao material. Então, boa aula, bons estudos aí para vocês. Abraços.